Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, uma notícia bem preocupante para o torcedor quanto ao jogo contra o Criciúma. O Verratti pode ser poupado para essa partida e deverá ficar de fora desse jogo aí tão importante para o Vasco. Vamos falar também de outros desfalques, como que está a situação aí do Felipe Coutinho, quando será que esse jogador vai voltar. Vamos falar também aqui do Galdames, o salário astronômico que o Vasco paga mensalmente ao jogador, situação do atleta aí para sair do Vasco, e também empresas interessadas em gerir São Januário após a reforma. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, é muito fácil, só clicar no inscreva-se, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí, a galera que está se inscrevendo, a nossa meta é chegar a 215 mil inscritos. Vai lá também no meu segundo canal, Showball, se inscreve lá. Coloquei um vídeo bacana ontem lá sobre o mercado da bola. Link tá aqui na descrição, se inscreve lá para ajudar o nosso canal a crescer também. Bom, pessoal, sem enrolações, vamos aí logo para o nosso vídeo, cara. O Vasco vai enfrentar o Criciúma no próximo final de semana, jogo fora de casa. Muito importante para o Vasco vencer essa partida para se manter na parte de cima da tabela e, claro, sempre secando os adversários. Vale ressaltar que hoje tem um jogo importante também, um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro entre Internacional e Juventude. Caso o Juventude vença o seu jogo, ultrapassará o Vasco e o Vasco cairá uma posição aí na tabela do Campeonato Brasileiro, podendo ir parar na 11ª colocação. O Vasco também ainda tem um jogo a menos, só que ainda não temos a data de quando será a partida entre o Vasco e o Cuiabá. Mas o jogo contra o Criciúma é um jogo muito importante, até certo ponto, um confronto direto ali, né, cara? Os clubes não sabem se vão lutar realmente contra o rebaixamento, se vão brigar por coisa maior dentro da competição. E o Vasco tem que devolver aquela derrota humilhante que aconteceu lá em São Januário, né? O Vasco perdeu 4-0 para o Criciúma, jogo que culminou na demissão do Ramon Dias. Aconteceu um bando de coisa dentro do Vasco e aquele jogo ali foi desastroso. O Vasco precisa dar esse troco, vencer o Criciúma de qualquer maneira, só que temos problemas aí no time. Lucas Piton e o Verratti são dúvidas para essa partida. Lucas Piton, Coutinho, Alex Teixeira, Maicon e Verratti não apareceram aí nas imagens do treino dessa quarta-feira lá no CT Moacir Barbosa, e também foi divulgado agora à tarde aí pelo Globoesporte.com que o Verratti cumpre uma programação especial de treinos no Vasco e pode ser poupado contra o Criciúma. E também o Lucas Piton não chegou a treinar ainda nessa semana com o elenco vascaíno e pode ser também mais uma dúvida. Sempre bom lembrar que o Vitor Luiz está suspenso para essa partida e o Vasco terá somente à disposição o garoto Leandrinho para atuar na lateral esquerda, né? Alguns problemas aí que o Vasco vai ter que resolver, que o Rafael Paiva vai ter que resolver aí. O Verratti, caso ele seja poupado, pode ser que ele nem viaje com o elenco vascaíno. Além de ressaltar que teve um jogo que ele foi poupado, mas ficou no banco de reservas, entrou ali no lugar do GB, acho que foi aquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Essa longa sequência de jogos que o Vasco teve aí nos últimos dias vem refletindo dentro de campo, né? O que a gente está vendo é jogadores ficando cansados e outros aí que até mesmo estouraram seu músculo, como foi o caso do Felipe Coutinho. O jogador estava parado 2 meses, não aguentou o ritmo de jogo, né? Quando ele voltou para o Vasco aí, estava tendo jogo quarta, domingo, o Felipe Coutinho não aguentou, teve essa lesão aí na sua coxa, o jogador para por 4 semanas. A situação do jogador é que foi constatado aí a lesão em um treinamento aí na região posterior da coxa esquerda do atleta. O prazo de volta, como eu disse, foi dado aí de 4 semanas, o jogador vem cumprindo e voltaria somente em setembro. Porém, de acordo com as informações, o Vasco trabalha para que o jogador esteja apto a entrar em campo já no fim desse mês de agosto, para o jogo aí das quartas de final da Copa do Brasil, que será realizado no período do dia 27 de agosto e também o dia 29 de agosto. O Coutinho disputou 163 minutos em 4 jogos aí com a camisa do Vasco. Ainda não balançou a rede, esperamos aí que ele volte 100%, mas também não pode colocar o cara aí numa fogueira danada, né? Se ele não tiver apto a entrar em campo, não pode colocar ele de qualquer maneira aí para jogar, né? Como o Vasco fez lá com o próprio Paê no jogo contra o Criciúma, né? Que colocaram o Paê, o Ramon Dias colocou o Paê para entrar em campo. De qualquer maneira, o jogador estava nítido, não tinha condição física alguma para estar em campo atuando naquele jogo e o jogador não conseguiu atuar bem, o Vasco foi muito mal e o Paê teve outras lesões depois daquele jogo. Com certeza não pode acontecer isso com o Felipe Coutinho. O Vasco tem que pregar cautela para não cometer o mesmo erro que cometeu
quando ele foi contratado. Até falei sobre isso aqui no nosso canal, foi muita burrice, na minha opinião, do departamento fisiológico do Vasco, também da comissão técnica, colocar o Felipe Coutinho para jogar vários jogos, principalmente num gramado, num pasto, que foi aquele jogo contra o Grêmio. Ali, com certeza, deve ter colaborado muito para o músculo do jogador romper totalmente e ele chegar a ter essa lesão aí que foi constatada na sua coxa esquerda. Esperamos que ele esteja 100% recuperado para poder ajudar o Vasco na Copa do Brasil e mais adiante no Campeonato Brasileiro também. Infelizmente, vamos aguardar ver como vai ficar a situação do Piton e do Verratti, que podem ser desfalques seríssimos para essa partida contra o Criciúma aí no próximo final de semana. Deixem nos comentários quem você escalaria no lugar do Verratti, e no lugar do Piton certamente deverá ser o Leandrinho titular. Bom, e agora vamos dar um girão nas notícias, né? Muito perto aí de deixar o Vasco. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Galdames recebe cerca de 500 mil mensais aí no Vasco e o Vasco tenta buscar emprestar o atleta para algum outro clube, né? Situação com o São Lourenço, não tivemos novidades ainda quanto ao empréstimo do jogador. O São Lourenço demonstrou um certo interesse, mas ainda não houve um acordo, não houve uma proposta por parte do clube argentino para contratar o atleta. É sempre bom ressaltar que quando um clube olha o salário de um jogador desse nível, como o Galdames, ele se assusta, né, cara? Como que o Vasco paga 500 mil mensais para um jogador de um nível técnico tão baixo como é o Galdames? Claro, a gente sabe, o cara veio da Europa, estava no Genoa, mas mesmo assim o Vasco oferece um salário astronômico, na minha opinião, para um jogador que não entrega absolutamente nada, tanto na marcação e principalmente mais à frente ali para contribuir com o ataque. É um jogador que não vejo sentido algum o Vasco mantê-lo no elenco, só que não tem interessados. Como eu disse, pode ser que os clubes até cheguem a pensar em contratar o atleta, mas quando vê a parte salarial, esbarram aí na possibilidade de contratar e fazer uma proposta para tirar o jogador do Vasco. Vamos aguardar ver o que o Vasco vai fazer com o Galdames. Infelizmente, foram os contratos feitos aí pela CSS Partners. Tem muito jogador que está ganhando muita grana no Vasco e não está fazendo nada. Bom, e agora vamos falar aqui da reforma de São Januário. De acordo aí com o jornalista Joel Silva, lá do canal Atenção Vascaínos, 3 empresas de gestão de arena demonstraram interesse em administrar São Januário após a reforma. O Vasco vai se reunir na semana que vem com uma dessas gestoras para tratar do tema. Nenhuma dessas empresas possui ligação com as obras do estádio. O contato seria somente com a gestão do próprio estádio assim que a reforma for concluída. Uma empresa gestora de arenas, cujo nome não foi divulgado, é responsável por ajudar na precificação e venda de camarotes e cadeiras, trazer eventos além das partidas para o equipamento e profissionalizar a gestão do estádio. Essas seriam as informações aí quanto ao assunto de São Januário. Esperamos que o Vasco tenha o melhor gestor possível aí para que o Vasco ganhe muito dinheiro. Só que também, por outro lado, a gente tem que ficar um pouco receoso para não acontecer o que acontece no Palmeiras, né? Quando o time quer jogar lá, não pode porque tem show. Tem show de fulano, show de ciclano, né? Pode ser que isso aconteça muito no nosso novo estádio. Mas torcemos sim para que o Vasco faça dinheiro com outros eventos, além do futebol, mas que não chegue a atrapalhar o campo, porque é o que interessa, a bola, o futebol é o que interessa, é o carro-chefe do Vasco, não pode atrapalhar aí o Vasco de maneira nenhuma, caso tenha eventos no nosso estádio. Logicamente, mesmo tendo shows, vai danificar o nosso gramado, mas não pode ter shows em sequência, como foi, por exemplo, lá no Allianz Parque, em Palmeiras, né? Deixe nos comentários o que você acha da tão sonhada reforma de São Januário que vai acontecer e torcemos para que o Vasco feche as melhores parcerias possíveis. Ainda tem aquele lance com a Crefisa, não sabemos até certo ponto em qual estágio está as negociações para a Crefisa comprar o name rights aí de São Januário, mas existe um interesse de acordo com o próprio presidente do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.